Oficialmente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo e pela dedicação, né? A gente sabe que quem está presente aqui está realmente interessado em absorver aí um conhecimento diferente, dicas aí para apoiar vocês no crescimento do negócio, né? Então, a gente vai começar com o Daniel aqui, nosso analista do clube, ele vai dar alguns recadinhos, e aí, depois dos recados, a gente segue com a apresentação da Larissa, tá bom? Boa tarde a todos, espero que todo mundo esteja bem. Sara, você já falou assim do seu óleo, eu estou inclusive com as minhas novas pastilhas aqui, On Guard, né? Como a Sara disse, o tempo fechou aqui em São Paulo, então já estou tomando ela. E antes da gente comunicar os avisos, eu gostaria de comunicar, gente, que o POVA, ele infelizmente não está mais se entregando à equipe do Clube Diamond, mas a gente conseguiu recuperar outra pessoa para a gente conseguir supor ele. Então, vocês que são líderes do POVA, vocês agora vão ser atendidos pela Cibele, a nova analista do clube, né? E melhor do que eu apresentar ela, não é melhor deixar ela se apresentar. Cis, você está conseguindo me escutar? Oi, Dani, tô sim. Boa tarde, galera. Eu sou a Cibele. Sou analista nova agora na equipe do Diamond. Antes de vir à equipe, eu fazia parte da pesquisa de satisfação, recebia a pesquisa, né, cuidava, então, dos comentários que vocês mandavam, e agora vou fazer parte da equipe do Diamond. Acho que tenho muito a aprender, acredito que tenho bastante para acrescentar também, e vai ser um novo ciclo de muito sucesso para mim e para todos. Obrigada, Dani. Ô, Dani, desculpa, antes de você continuar, a gente também tem o Gustavo, ele não está aqui nessa reunião, mas provavelmente ele vai estar aí nas próximas, aí a gente apresenta vocês, né? E um adendo aqui sobre o Povo é que o Dani falou, infelizmente ele não está mais no clube, mas ele continua na Doterra, ele foi promovido à área de gerenciamento de contas, então ele é o novo gerente de contas lá do time, vai cuidar aí de líderes silvers, né? Então, para quem está na corrida aqui para o diamante, formando silver, de repente o gerente de contas vai ser o Pova, tá bom? Então, ele está super bem encaminhado. Pode seguir, Dani. Perfeito, muito obrigado, Sara. Agradeço a Sibeli também. O pessoal já está desejando aqui boas-vindas para ela, né? Então, acredito que ela vai amar bastante fazer parte aqui do clube e adorar esse programa que é magnífico, né? Antes da gente iniciar, eu queria já aplicar 3 avisos bem rápidos, são a promoção desse mês, conforme a Sarinha falou. Primeiro, a promoção de cadastro, que é a Polo, tá bom? Se você atingir 24 cadastros esse mês, você ganha a Polo do clube. Gente, é maravilhosa, bonita, e é bom para vocês utilizarem durante os eventos, né, que vocês forem realizando. É muito bonita. Se caso vocês quiserem uma foto, vocês podem chamar o seu analista do clube, ele te envia uma foto junto com o folder da camiseta. É um incentivo muito legal. O óleo desse mês, ele é o cedro, né? Um óleo super magnífico. A gente está no dia a dia aqui bastante. Tem o Passion, que é o óleo de 10% de desconto. Isso é questão da promoção da do Terra completo. Salubelli de 200 PVs. Salubelli Gerano de 250 PVs. Salubelli, Gerani que joga dos pedidos acima de 300 PVs. Então, já veio com esse combo que a do Terra já passou. Então, já começa a planejar os eventos aí para mais direcionado com o Salubelli, às vezes um salão de beleza, e esses eventos mais designados, e aproveitar essa promoção maravilhosa. E tocando nessa parte de eventos, não esqueçam de registrar seus eventos, cadastros e principalmente dar uma verificada na genealogia, ver todos os cadastros estão sendo designados. Se todos os cadastros que a sua equipe fizeram, você já manteve contato, já fez a regra do abraço, já conversou com todos. Então, isso é muito importante, tá bom? Sarinha, último aviso, você quer dar uma palavrinha sobre o reembolso? Então, sim, Dani, obrigado. Sobre o reembolso, pessoal, primeiro a gente queria pedir para que vocês não deixem o reembolso acumular lá para a última semana, tá bom? Por uma questão de planejamento de vocês, para não correr o risco aí do portal fechar e vocês não submeterem a solicitação, mas também por uma questão de acúmulo para a nossa demanda.
esse é o mês que vem, a primeira semana de outubro, uma parte da nossa equipe vai ser direcionada lá para Porto Alegre, né, e para Montenegro, onde vai acontecer a viagem de premiação lá para Biocitrus. Então, nós estaremos com atendimento reduzido. Então, a gente está pedindo que, na medida do possível, vocês antecipem, porque a gente já vai tratando os reembolsos para não deixar acumular, tá? Uma outra questão sobre reembolso, né? Algumas pessoas são novas, a gente compreende, então no primeiro mês dessa edição a gente abriu algumas exceções referente a algumas questões, algumas regras que geralmente a gente não abriria exceções. Então a gente gostaria de aproveitar esse espaço e comunicar que nesse mês, reembolsos referentes ao mês de setembro, nós não vamos abrir exceções para reembolso sem recibo, tá? Então, precisa pegar o recibo lá na cidade do evento. Se não tiver o recibo, infelizmente, a gente não consegue fazer o repasse para vocês. A gente não quer que isso aconteça, tá? Então, se atentem aí, guardem, tirem foto do recibo. A mesma coisa para os trechos que vocês percorrerem e tiverem pedágio. É importante também, é obrigatória a apresentação do pedágio. Então, se não tiver pedágio, a gente também não vai conseguir fazer o repasse. E, por último, né, mas não menos importante, também é o anfitrião lá na cidade do evento. Né, é uma regra que vocês precisam ter o anfitrião com 100 PVs ativos no mês do evento, na cidade daquele evento. Então, se o reembolso não tiver isso, a gente vai negar a solicitação, tá? Qualquer tipo de situação, de adversidade, alguma situação atípica, entre em contato, de preferência antecipadamente com a nossa equipe aqui do clube, para a gente avaliar a questão de vocês, tá? Mas a gente, se não atender os requisitos, a gente vai negar diretamente, a gente não vai entrar em contato com vocês para comunicar a negativa. Se uma solicitação que você enviou for negada, provavelmente ela deixou de atender todos os requisitos, certo? Então, era isso? Acho que era isso, né, Dani? Então, vamos apresentar, então, a nossa convidada de hoje. Gente, a Larissa aqui, super gerente de contas, ela cuida aí dos líderes Silvers, depois ela vai se apresentar, ela já está há algum tempo aqui na Doterra, tem bastante experiência, também fez parte do nosso call center no passado, então é uma gerente de contas que pode contribuir muito e vai dar dicas ótimas aqui para vocês. Lari, pode se apresentar, obrigado mais uma vez pelo seu tempo e está com você. Obrigada, Sara. Boa tarde, pessoal. Como a Sara falou, meu nome é Larissa. Sou gerente de contas aqui na Doterra. Não sei se tem algum líder meu aqui na sala, mas se tiver, dá um oizinho no chat. Fiquei muito feliz com esse convite, porque eu acho que toda oportunidade de estar próxima de vocês de alguma forma é uma oportunidade boa para aproveitar. Então, estou muito feliz de estar aqui. Espero que esse treinamento, mesmo se já tiver informações que vocês já saibam, possam contribuir de alguma forma, principalmente para o clube, para o avanço de vocês. Então, é isso. Vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela. Esse treinamento foi desenvolvido junto com outras duas gerentes. Então, com a Joyce e com a Pamela, elas acho que não estão aqui hoje, mas nós desenvolvemos esse treinamento juntos. Vocês já estão conseguindo ver a tela? Sim, Tá, Lari, dá para ver. então tá bom. O treinamento de hoje, então, é sobre ações para resultados. Quando a Sara me chamou, né, para esse treinamento, eu achei que casaria, porque o Clube Diamond é um programa para alavancar o crescimento de vocês, então a gente espera que vocês tenham resultados e acredito que todo mundo entra no clube também com essa expectativa de alcançar algo novo ou de conseguir melhorar de alguma forma. Então, achei que casaria bastante com a proposta, espero que vocês gostem também. Então, ações para resultado, como sentir-se um sócio da Doterra. Muitas vezes, como o nosso trabalho, o trabalho de vocês, né, está em campo, então vocês fazem isso, às vezes, de forma sozinha, mesmo com a equipe de vocês, tendo o apoio, a parceria da linha ascendente, vocês podem se sentir sozinhos. Mas é sempre importante que a gente reforce o sentimento de que vocês pertencem a algo maior, e que vocês são sócios dessa empresa, que se preocupa com vocês e que são realmente parceiros, estão nos bastidores, né, como nós aqui, o pessoal do clube, o gerenciamento de contas. Então, como a gente pode reforçar essa sensação de pertencimento e sentir-se um sócio da Doterra para conseguir trabalhar de forma mais promissora e conseguir mais resultados aqui dentro? Então, a gente já sabe, né, em que consiste desenvolver Doterra.
Nós temos 4 pilares principais, então, encontrar, prospectar, convidar, cadastrar e reter. Esse é o primordial e isso casa também com os requisitos do clube, então a gente sabe que quando nós entramos aqui, precisa ter uma meta de cadastros, a gente vai falar sobre isso também. Mas esse é o pilar independente do ranking em que vocês estejam. E a gente sabe que, às vezes, alguns líderes enfrentam dificuldade para trabalhar em cima desses pilares, né? Apesar de já ser do conhecimento de todo mundo, que a gente tem essas ferramentas, principalmente vocês que estão aqui, né? Todos são líderes, pelo menos Silver e acima, então podem contar com o apoio, por exemplo, do gerenciamento de contas. Vocês já têm conhecimento sobre esses pilares, mas ainda assim algumas pessoas podem sentir alguma dificuldade no processo. Então, mesmo que isso já seja do conhecimento de vocês, sempre é bom revisitar essa essência da doTERRA, que são esses 4 pilares, porque eles casam muito com o Clube Diamond também. Então, a empresa em que sou sócio. A primeira coisa que eu quis trazer aqui sobre a doTERRA é que nós somos a única empresa de marketing multinível que disponibiliza um gerente de contas para auxiliar no seu negócio. E como isso impacta de alguma forma, né? Às vezes as pessoas não têm consciência de como a gente pode ajudar, como nós somos ferramentas no processo para o crescimento de vocês. O Clube Diamond também é uma ferramenta para o crescimento de vocês e tudo isso pode trabalhar em conjunto. Então, é legal que vocês, sabendo que são sócios de uma empresa que se preocupa, na verdade, com o apoio de vocês e prepara pessoas para ajudar vocês de alguma forma, use isso a seu favor. Então, quando a gente tem essa sensação de pertencimento, conhece o que a doTERRA faz pela gente, a nossa crença na empresa aumenta, né, e a gente consegue passar a oportunidade de uma forma muito mais clara e eficiente. Porque cadastrar, reter, também está associado com como a gente passa a oportunidade para as pessoas. E se a gente sabe que nós temos esse diferencial de ter um gerente de contas, de ter um programa que alavanca o crescimento de vocês de alguma forma com reembolsos, né, com ajuda no processo de viagens, enfim. Se a gente sabe de tudo isso, fica mais fácil também de se sentir sócio e parte de alguma coisa e de vender a oportunidade. Além disso, a gente ainda percebe o impacto da empresa, né, que se preocupa com esses aspectos em mais alguns aspectos. Então, nós temos o produto do mês, que são os brindes para pedidos feitos até o dia 15, programa de cashback, que é o nosso programa de pontos, né, para o LRP, projetos que visam alavancar os resultados e que incentivam novos cadastrados, como é o caso do Clube Diamond e do Clube Silver, eventos promovidos para incentivar a liderança, então viagens de incentivo, jantar de gala. Se tem algum Silver aqui que acabou de sair do Papo Silver, vocês assistiram, né? Como vocês podem se qualificar para a viagem de incentivo. Então, esse também é um projeto que nós temos aqui, além das promoções. A Sara falou de algumas, o Dani falou também, né? A gente sabe que essas promoções elas são recorrentes. E por que tudo isso é feito? Se a gente espera de vocês resultados, então se a doTERRA é uma empresa que quer pagar vocês de alguma forma, quer recompensar vocês pelo trabalho de vocês e que espera esses resultados, a gente precisa de alguma forma, né, estabelecer um cenário favorável para que vocês consigam atingir isso, né? Então, um exemplo, por exemplo, é o leadership. Um exemplo, por exemplo, é péssimo, né? Mas um exemplo é o leadership e o nosso jantar de gala. São 2 eventos que vão acontecer em breve, não sei se vocês já adquiriram o ingresso de vocês, que são destinados para Premier e acima. A doTERRA quer que o maior número de pessoas compareça a esses eventos. Então, ele disponibiliza algumas promoções, alguns cenários favoráveis, né, para que isso aconteça. Então, todos esses diferenciais, esses impactos, essas coisas que acontecem aqui dentro, elas são pensadas para o desenvolvimento de vocês e para esses resultados. Mas se a gente olha da nossa parte aqui, a gente também precisa olhar um pouquinho da parte de vocês. Então, trazendo aqui todas esse impacto da empresa, a questão de cadastros, de reter, os 4 pilares da doTERRA, a gente também pode trazer um pouquinho para o Clube Diamond. Então, eu quis trazer aqui alguns dos requisitos mensais para que vocês se mantenham no clube e possam se graduar, né? Esses são alguns deles. A gente tem alguns critérios para reembolso, que a Sara sempre relembra aqui, mas, por exemplo, realizar 18 cadastramentos por mês durante a temporada do clube. 70% do total de cadastramentos do mês precisam ser da sua organização. Por quê? Quando a gente fala de uma empresa de marketing de relacionamento, marketing multinível, isso é sobre parcerias. E nós queremos que vocês desenvolvam a equipe de vocês, a organização de vocês. Então, quando você se torna um participante do Clube Diamond, tendo incentivos para os novos cadastrados, né, vocês ganham os brindes ali, tem todo um preparo ali do clube de coisas que envolvem os participantes, a gente quer que as equipes sejam beneficiadas. Então, um dos requisitos é que você faça isso dentro da sua organização. Existe sim a
oportunidade de disponibilizar o link, como a gente sabe, para cadastros feitos fora, mas o ideal é que a gente fortaleça essa parceria e concentre, né, todos esses cadastros e os esforços dentro da organização de vocês. Realizar pelo menos 3 eventos fora da área e 3 eventos locais por mês. A gente também vai falar nesse treinamento sobre expandir sua zona de conforto, né? Ampliar ali a zona que você conhece. Então, o clube traz isso quando a gente pensa num requisito que você precisa viajar, precisa sair ali daquele ambiente que você está acostumado. Os participantes dos eventos precisam ser cadastrados na plataforma do Clube Diamond no prazo de 3 dias úteis. Além disso, o clube ele é muito bom porque eles nos trazem brindes, vantagens, desenvolvem nosso senso de liderança, mas também trazem a necessidade do comprometimento e da constância de vocês. Então, como eles falaram, não deixem para a última hora, preencham lá, insiram os eventos de vocês na plataforma, tudo isso também são ações que precisam vir de vocês para que vocês obtenham algum resultado. Então, por isso que eu quis trazer um pouquinho dos requisitos do clube, para que a gente entenda que sempre um resultado precisa ser consequência de uma ação. Então, se vocês querem tirar alguma coisa boa do clube, vocês precisam cumprir as regras, precisam fazer tudo certinho. Então, por isso que eu trouxe essa parte aqui também. E aí a gente traz para a parte das ações realmente, né? O que você tem feito. Não é sobre fazer agora, mas fazer para a vida. Quando a gente pensa no marketing de relacionamento, onde a gente envolve outras pessoas que confiaram no seu trabalho, que se cadastraram na sua organização porque gostaram da sua história, enfim. Quando a gente pensa nessa dinâmica, pensa em outras vidas, a gente fala de responsabilidade. Então não tem como ser um hobby, principalmente para vocês que já estão no ranking de liderança, já estão na do Terra há algum tempo. Vocês lidam com outras vidas. Então, ganha como hobby quem faz como hobby e ganha bem quem faz o trabalho sério, né? Que eu acredito que é o caso de vocês que estão procurando se desenvolver. Então, não é sobre fazer agora. Às vezes a gente olha para essas oportunidades como o clube ou como as viagens de incentivo. Ai, mas o meu link parou de funcionar, eu fui desqualificado, mas eu preciso desse link. Não é sobre o link de incentivo, de brinde. É sobre toda a experiência, não é sobre o agora. A gente precisa sempre olhar para o macro, sempre olhar para o maior. Então, esse projeto, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo com a Doterra é a empresa de vocês. É o projeto para a vida de vocês. O que a gente espera é que vocês deixem esse negócio para os filhos de vocês, para a família de vocês, como uma verdadeira herança, como os ganhos residuais que a gente sempre fala. Então, é um trabalho para a vida, né? E também é sobre parcerias. Então, nós somos um marketing de relacionamento, a gente precisa ter compromisso com a linha ascendente, que são as pessoas que nos trouxeram aqui de alguma forma. Claro que você poderia ter conhecido a do Terra através de outra pessoa, mas você está aqui hoje porque alguém te cadastrou. É importante que esse compromisso e esse senso de parceria seja muito vivo no relacionamento com a do Terra, né? Então, sempre a pergunta que a gente tem que se fazer aqui é: sou o líder que gostaria de ter? Principalmente no gerenciamento de contas, a gente escuta muitas queixas de pessoas que têm uma linha descendente não muito comprometida, ou pessoas que não se apoiam, enfim. Mas você apoia a sua linha ascendente? Você comparece quando ele faz algum evento? Você está presente, né? Quando eles, enfim, quando eles compartilham alguma coisa com você? Sou o líder que eu gostaria de ter sobre isso. Você olha a sua linha ascendente, tem uma parceria com ela e faz isso para as pessoas que estão cadastradas por você também, né? E o compromisso com a linha descendente, a responsabilidade que a gente falou. O comprometimento da sua linha descendente está totalmente associado à parceria com quem você tem ali, né, na sua linha ascendente. Então, você precisa ter isso com as pessoas que te trouxeram aqui, para que as pessoas que você trouxe possam ter isso também. Então, é interessante que a gente saiba entender essa parceria, porque nós somos, sim, sócios de uma empresa, né? Você pode se sentir sócio da Doterra, mas você tem a sua própria empresa, você tem ali a sua própria organização e a dinâmica que funciona e que precisa ter essa sociedade também. E sobre a constância, né? As coisas só acontecem se a gente tem constância e se a gente olha para esse trabalho como um trabalho para a vida mesmo, e não como um trabalho para agora. E a constância, ela também traz alguns pilares associados, né? A gente sempre fala muito sobre pilares aqui na do Terra, mas é porque é verdade. Quando a gente pensa num trabalho para a vida, num trabalho responsável e que traz em si o relacionamento com pessoas, que muda vidas de outras pessoas, a gente precisa falar sobre esses pilares. E alguns deles são esses aqui que eu trouxe, né, no treinamento. Então, o sistema de crenças. Substitua suas crenças limitantes e as de sua equipe por crenças empoderadoras. Muitas vezes a gente quer abraçar uma equipe inteira e fazer tudo por todo mundo, porque a gente subestima a capacidade das pessoas que estão abaixo da gente. O
que a gente precisa entender é que nós temos que ser duplicáveis e que todo mundo que entrou ali na nossa organização tem a capacidade de fazer igual ou melhor. Então, a gente não pode subestimar uma pessoa que chegou e que ainda não sabe como apresentar o negócio, por exemplo, que ainda não são líderes formados. A gente precisa substituir essa crença limitante pela crença empoderadora de que todo mundo pode se tornar um líder, todo mundo pode participar do Clube Diamond, todo mundo pode fazer 18 ou mais cadastros por mês, que essas são realizações possíveis, né? A gente precisa ter isso na nossa cabeça de forma muito fixa, para não se perder no sentimento de frustração, enfim, de não se sentir parte de alguma coisa, né? Além disso, o comportamento exemplar. Quando a gente fala da liderança do Clube Diamond, vocês estão aí trabalhando em direção a algo maior. Todo mundo aqui quer se tornar um Presidential Diamond, quer se tornar uma referência de liderança, e para isso, o comportamento exemplar é um requisito básico, né? É com certeza um dos pilares. Então, a gente precisa compartilhar as metas pessoais com a sua linha descendente. Muitas vezes, os líderes se frustram porque sentem que sua linha descendente está trabalhando desalinhada com as suas expectativas. Mas você alinhou em algum momento essas expectativas com eles? Você falou sobre seu propósito com a do Terra? Por que você acorda todos os dias e faz esse trabalho? Você discutiu isso com as pessoas? Porque às vezes elas estão trabalhando numa página diferente que você, porque isso não foi alinhado. Mas se a gente consegue compartilhar nossas metas com todo mundo, as pessoas trabalham em função dos porquês uma das outras, e isso se torna um trabalho mais fluido, enfim. A gente consegue atingir um objetivo mais facilmente, a gente consegue chegar mais rápido no nosso objetivo quando a nossa equipe está trabalhando junto em função do crescimento, em função de melhorar. Honre os seus compromissos. Como a gente falou, a doTERRA não é hobby, não é um trabalho para agora. É um trabalho que envolve pessoas. Mesmo que você faça isso de forma parcial, que você trabalhe com outras coisas no momento, enfim. Mesmo que a doTERRA não seja a sua fonte principal de renda, todo o tempo que você desprender para fazer doTERRA, honre os seus compromissos. Então, se você tem uma classe que você precisa fazer, faça essa classe, por mais difícil que seja. Se você fechou uma meta de cadastros com a sua linha ascendente, se esforce para que você consiga atingir essa meta, para que assim vocês consigam trabalhar de forma melhor, né? Vocês consigam atingir realmente esses objetivos. A educação permanente e o autocuidado, seja anfitrião de classes e continue práticas duplicáveis, e nutra as relações. A gente precisa olhar para as pessoas que estão na nossa organização por trás dos IDs. Precisa entender realmente quem são aquelas pessoas, que aquelas pessoas têm suas histórias, têm suas vidas, né, têm suas experiências, e que elas podem agregar para a nossa organização, cada uma de uma forma, né? Cada uma com seu tempo, cada um com a sua bagagem anterior. Por isso a gente precisa ter esse comprometimento com nutrir as relações, porque também não adianta você ser um líder exemplar no sentido de você vender muito bem a oportunidade, cadastrar muitas pessoas, mas não conseguir reter ninguém. Né? Também é um dos pilares você conseguir manter as pessoas aqui. Não só pela questão financeira, mas porque o William também fala sobre isso, né? Você só consegue atingir o seu objetivo na doTERRA quando você muda as vidas na mesma proporção que você mudou a sua. Então, se você precisa mudar a vida das pessoas da mesma forma como a sua vida tem sido mudada, você precisa nutrir essas relações. Precisa conhecer quem são as pessoas que te ajudam a atingir determinado ranking todos os meses. Precisa conhecer as histórias delas para que assim você consiga realmente duplicar as práticas que você tem feito, preparar a liderança e mudar mais vidas, além de mudar a sua própria, né? Porque quando todo mundo trabalha em conjunto e consegue ter uma meta em comum ali, né, você também ganha, um ganha-ganha. Então, esses são os pilares aí para você ter constância e, com certeza, se tornar uma referência em liderança, que é o que todo mundo quer. A gente quer ser lembrado como o líder do Terra, como Silver do Terra, como o cara que se graduou no clube. E, para isso, a gente precisa dessas ações, precisa ter essa constância e esse comprometimento. Aí eu peguei essa frase aqui, né? O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Muitas vezes a gente mede o nosso crescimento com a régua de outras pessoas. A gente se compara com pessoas que chegaram lá antes da gente. Enfim, uma comparação que não nos leva exatamente para o nosso objetivo. A gente não pode se comparar dessa forma. Mas a gente pode sim ter líderes, ter referências em que a gente se inspire, né? Acredite que essas são meios de trabalho com que você se identifica, e pensar o que aquela pessoa fez, quanto tempo aquela pessoa destinou para aquela realização que ele conseguiu.
Então, se a gente trabalhar de uma forma parcial, claro, muitos líderes fazem dessa forma, mas se a gente destinar pouco tempo para a doTERRA, e se esse pouco tempo não for destinado para coisas inteligentes, se a gente não conseguir utilizar nosso tempo da forma mais otimizada possível, o nosso sucesso vai estar ali atrelado àquele tempo que a gente desprendeu. Então, muitas vezes os líderes se comparam, né, medem o seu progresso com a régua de outras pessoas, mas não param para pensar quanto tempo aquelas outras pessoas destinaram para chegar onde elas estão agora. Às vezes, o tempo menor em anos foi realmente, a pessoa atingiu um ranking mais alto que você em menos tempo, mas quantas horas por dia ela desprendeu ali realmente para ajudar a organização, para nutrir relações, para atingir realmente ações que geram renda, né? Ações que retornam resultados, que fazem com que a gente tenha resultado. Então, a comparação não é o mais ideal, a gente não deve se comparar com outras pessoas, mas a gente pode sim se inspirar em outras pessoas e entender quanto tempo elas desprenderam para estar onde elas estão hoje, né? Como elas fizeram, enfim. Porque o nosso trabalho, ele só se expande de acordo com o nosso tempo. Então, o nosso tempo, quanto tempo a gente desprender para fazer aquilo, vai definir o tanto de sucesso que a gente vai ter, né, naquela realização. E aí, quando a gente fala sobre tempo, sobre medir nosso progresso com a régua de outra pessoa, sobre identificar pessoas que têm uma liderança ali excepcional, a gente também precisa falar sobre a zona de conforto e a zona de incômodo, né? Quando a gente se limita a uma situação atual no mercado de constantes atualizações, isso pode não ser suficiente. Então, realmente, fulano de tal atingiu um objetivo que é o seu objetivo e atingiu muito mais rápido, mas o que que ele fez? Então, é importante que a gente expanda esse olhar para as coisas. Às vezes, as pessoas ficam engessadas na sua realidade, não por falta de vontade, ou por, enfim, porque não querem ver de uma forma diferente, mas porque ficam limitadas ali na mesma cidade, no mesmo ciclo de pessoas. O clube também traz essa possibilidade da gente expandir nossa zona de conforto, da gente viajar para outros lugares, conhecer outras pessoas, encontrar com anfitriões de outros lugares. A gente precisa olhar para o trabalho do Terra com um espectro mais amplo que a gente puder. A gente precisa encarar cada oportunidade da forma mais macro possível, porque quando a gente olha só para o pequenininho, só para agora, a gente fica limitado ao resultado que vier. A gente nem tem noção de tudo que pode acontecer. Quando você fica dentro de uma zona de conforto, você nem sabe tudo que está te esperando ali fora. Então, por isso que é importante ser incomodado. Seja incomodado, olhe para a situação que você está hoje e enxergue o maior. Queira estar, né, num patamar diferente. Queira, sim, estar como uma referência que você tem de liderança, onde aquela pessoa chegou, mas do seu jeito, desenvolvendo o seu próprio método de vender as oportunidades, o seu processo de vendas, para que assim você consiga ampliar tudo isso e alcançar os resultados que você tanto espera, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre as ações geradoras de renda. Então, um estudo do LinkedIn de 2020 mostra que todos os vendedores, né, esses vendedores não só de produtos, como é o nosso caso, nós somos vendedores de oportunidades, mas todos os vendedores vão se deparar com 4 perfis de pessoas. Então, nós temos as pessoas que têm objeções, as pessoas que têm perguntas, aquelas que negociam e aquelas que nos rejeitam, né? E quando a gente encontra esses 3 últimos, então, objeção, perguntas, negociação, essas pessoas afetam o nosso emocional. Então, o nosso mental. A gente pode se sentir inseguro, pode sentir que as informações que nós temos são insuficientes, a gente pode se sentir alegre ou feliz por estar fazendo aquilo, por estar negociando, porque é realmente alguma coisa que a gente gosta de fazer, está na nossa veia ali. Então, elas nos afetam emocionalmente. E nós temos a rejeição. A rejeição, por outro lado, ela afeta o físico. Nós somos capazes de sentir dor quando alguém nos rejeita, né? E por que que é importante a gente entender quais são os perfis que a gente pode encontrar pela frente quando a gente vai vender alguma coisa para alguém, vender alguma ideia ou oportunidade? É importante porque a maior parte dos líderes não conseguem identificar o que é uma objeção e o que é uma rejeição. E quando a gente faz essa troca, isso é muito grave, porque quando alguém aparece com uma objeção, ela só tem um porém. Às vezes ela está super interessada naquilo, mas ela tem um motivo que está fazendo com que ela não feche naquele momento. Mas quando uma pessoa tem uma rejeição, ela não tem um porém, ela simplesmente não quer. E aí, se a gente confunde uma pessoa que só tem um porém com alguém que não quer realmente, a gente fecha as portas para o nosso negócio.
Então, é muito importante que a gente identifique esses 4 perfis para que a gente consiga aprimorar nossas reações, identificar de forma mais apurada o que são poréns e o que são negativas realmente, e sentir menos dor nas nossas apresentações. Porque a psicologia fala que nós temos duas reações possíveis, né, para os estímulos que a gente recebe: luta ou fuga. Se a gente encara tudo como uma rejeição, a gente só vai fugir. E a luta aqui é reagir contra as rejeições também, porque elas virão. Não vão ser só pessoas com poréns que vocês vão encontrar, vocês também vão encontrar pessoas que não querem nada com vocês e está tudo bem. Mas a gente precisa saber identificar quem são elas, para que a gente não pegue uma pessoa que tem uma super vontade de fazer o negócio com você, que quer adquirir os produtos, e colocar ela na mesma caixinha da pessoa que não quer nada com você. Então, por isso que a gente precisa treinar esse senso de luta ou fuga para a gente não fugir das ocasiões erradas, né? A gente precisa, sim, lutar para encarar essas objeções, esses poréns, e isso pode ser feito, esse treino pode ser feito. A prática realmente leva à perfeição. Então, como eu falei aqui, né, a rejeição ela afeta o nosso físico, e quando a gente sente dor, a gente recua e desiste, a gente foge. Mas a gente pode sim ter sucesso lidando com esses 4 perfis de clientes, mesmo aqueles que não nos querem, que nos rejeitam de alguma forma. E aí a gente precisa treinar para reagir, para que mesmo numa situação que a gente fugiria, a gente tente lutar de alguma forma. Então, como que a gente faz isso? Entendendo quem eu sou como vendedor. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, quem eu sou como cadastrador, enfim. A venda não é a venda de produtos, é a venda da sua ideia, a venda da sua oportunidade. A gente constantemente vende alguma coisa ou compra alguma coisa. A gente pode vender uma ideia e comprar uma desculpa. Enfim, nós somos vendedores natos, a gente só não desenvolveu essa habilidade ainda. E a gente pode desenvolver. Para isso, a gente precisa entender nosso perfil e entender nosso processo de vendas. E como isso pode ser feito, né? Quem eu sou como cadastrador? Qual é o meu perfil? É até interessante a gente entender nosso perfil para que a gente se associe com inspirações que casam com a nossa cultura, com as coisas que a gente acredita. Às vezes você tem uma referência de liderança hoje que não tem nada a ver com o seu jeito de tratar as pessoas. Às vezes aquela referência, enfim, tem experiências de vida diferentes. Então também é importante que você saiba quem é você como cadastrador, como vendedor, como uma pessoa que fala com muita gente, para que você possa se associar a pessoas parecidas com você. E assim conseguir lapidar ainda mais esse seu método de falar com outras pessoas, esse método de duplicar para outras pessoas e desenvolver outros vendedores e outros cadastradores, enfim. Então, é muito importante que a gente entenda nosso perfil para que a gente possa realmente se alinhar com pessoas que tenham esse mesmo perfil e também que a gente possa reagir da melhor forma a todo tipo de perfil que chegar até a gente quando nós formos vender a oportunidade. Então, a primeira dica aqui seria praticar com contatos frios. Quando a gente fala sobre oportunidade para contatos quentes, pessoas que a gente tem muito relacionamento, que a gente convive demais, se aquilo gera uma rejeição, ou se a gente ainda não sabe identificar uma rejeição e uma objeção, isso pode estremecer relacionamentos, você pode ter uma tendência ainda maior de recuar desse processo porque você perdeu uma amizade, ou porque você, enfim, sente que vacilou com uma pessoa que você tinha bastante contato. Agora, quando a gente pratica com contatos frios, com pessoas que muitas vezes a gente não conhece, não é que a gente pode errar, mas a gente consegue receber, de repente, uma objeção e lidar como se fosse uma rejeição, e tudo bem, porque foi só um treino. Aquela pessoa não se cadastrou, mas você pode conversar com outra. A gente tem muitas pessoas para conversar quando a gente fala de contatos frios, pessoas de muitos perfis. Então, além de ser uma pessoa que você não vai precisar se relacionar depois, caso aquilo não saia um resultado bom, né? Caso aquilo seja uma rejeição, enfim. Além disso, você ainda vai conseguir abranger um maior número de pessoas, porque talvez hoje, principalmente para quem está no começo, a sua lista de contatos quentes seja bem pequenininha. E se você já queimar cartucho com essa lista pequenininha que você tem, num processo em que você ainda está se descobrindo como cadastrador, se descobrindo como vendedor da oportunidade, isso vai te deixar ali sem saída, sem vontade de fazer diferente, sem vontade de praticar. Quando você faz isso com contatos frios, você consegue ampliar seu horizonte, conversar com pessoas dos mais diversos perfis, pessoas que talvez você nunca tenha falado antes. Se daquele contato não sair um cadastro, pelo menos você praticou esse seu perfil realmente. E se sair um cadastro, melhor ainda, né? A gente está treinando realmente para conseguir isso. Mas dessa forma,
treinando com contatos frios, quando você já tiver craque de fazer isso para as pessoas, quando você já se sentir confiante, já tiver um senso mais apurado para entender o que é uma objeção, o que é um porém e o que é um não definitivo, aí sim você pode passar para a sua lista de contatos quentes e ter uma apresentação muito mais desenvolta, conseguir resultados muito melhores, ter uma apresentação mais eficiente e já vai ter resultados. Porque desses contatos frios, mesmo que seja um teste, nesse meio do caminho você vai cadastrando pessoas, vai alimentando ali a sua rede, vai se desenvolvendo como líder, e assim você já consegue ter um resultado, já consegue atingir um determinado patamar em que você, quando for apresentar para pessoas que são do seu convívio, que estão na sua lista de contatos quentes, você já possa mostrar para ela que você tem uma equipe ali formada, que você tem conseguido cadastrar pessoas. Então aí as coisas acontecem de forma muito mais fluida. Além disso, destrincha o processo de apresentação. Então, quando a gente sabe exatamente os passos, né, que a gente segue para, enfim, cadastrar uma pessoa, enfim, reter uma pessoa, a gente consegue também identificar os pontos de melhoria. Então, se, por exemplo, as suas classes nunca aparece ninguém, apesar de você conhecer, apesar de você convidar muitas pessoas. Então, talvez o problema esteja no seu convite. Quando a gente destrincha esse processo, você consegue entender, realmente, chamar o pessoal pelo WhatsApp não foi eficiente. Ou dessa vez eu liguei, apareceu mais gente. Dessa vez eu procurei em determinado lugar e fez mais sucesso. Quando você destrincha cada uma das etapas, você consegue identificar onde está falhando e onde você está tendo muito sucesso. Então, se, por exemplo, o seu convite está indo muito bem, as suas classes estão sempre lotadas, mas você nunca cadastra ninguém, então talvez o seu discurso precise mudar de alguma forma. Ou se o seu convite está falhando, mas as poucas pessoas que aparecem sempre se cadastram, então tá ótimo, esse é um ponto que você está indo muito bem, que você pode desenvolver e pode começar a duplicar para a sua organização. E é por isso que é muito importante destrinchar o processo. Assim você consegue entender cada uma das fases, se aprimorar em cada uma delas, né, e identificar esses erros ou os pontos de melhoria. E além disso, sempre é bom contar com a sua rede de apoio. Então, seu marido, sua esposa, de repente uma pessoa que você sabe que não vai se cadastrar, mas que você é muito próxima, que vai te dar uma opinião confiável, que vai te dar uma opinião confiável porque gosta de você, porque se preocupa com o seu progresso. Então, também é interessante que você conte com essas pessoas, com a sua linha ascendente, que são pessoas que já passaram pelo mesmo que você, então são pessoas que têm mais experiência, que de repente estão no negócio há mais tempo e que podem te dar mais ferramentas. Então, você destrinchou ali o processo, viu que o seu convite estava falhando, mas a sua linha ascendente tem um convite muito bom. Então, vocês conseguem trocar essas figurinhas, o networking, a parceria com a linha ascendente, essa confiança, esses contatos confiáveis, tudo isso nos prepara, né, para o momento que a gente vai ser uma referência realmente em liderança e vai conseguir fazer isso de forma muito natural. Então, para também entender nosso perfil, entender como a gente vai reagir a cada tipo de pessoas que a gente encontrar aí na nossa trajetória, é interessante que a gente tenha essas práticas, né? Então, contatos frios, ter alguém que você pode apresentar um material que você tenha feito, ou que você pode falar pela primeira vez sobre um produto que você acabou de conhecer, ter essa parceria com a sua linha ascendente, para que assim você desenvolva a sua liderança e possa duplicar isso de alguma forma e da melhor forma possível, né? Parece simples, mas muitas vezes a gente não faz dessa forma, por algum bloqueio, enfim. Então, essas são as dicas, o treinamento era isso. Ele foi um treinamento rapidinho. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido passar o máximo de informações para vocês. Eu sei que muitas das coisas vocês já sabiam, mas é sempre legal a gente revisitar essas informações, ou de repente escutar de uma forma diferente. Eu adoro esses treinamentos porque sempre que eu faço, às vezes é o mesmo treinamento, o mesmo material, mas cada vez que eu apresento eu lembro de uma coisa diferente. Então é sempre bom a gente tocar nos mesmos assuntos, principalmente se eles são pilares e se eles são essências de um negócio, porque assim a gente vai melhorando, né? É o básico bem feito. Se a gente faz o básico bem feito, a gente está pronto aí para o próximo passo e para colher ótimos resultados do nosso trabalho. Então, o treinamento era esse. Eu queria agradecer aí a oportunidade e o espaço de vocês, o tempo de vocês. E é isso. Olha, vários elogios aqui, Lari, no chat. Ai, deixa eu parar de Olha compartilhar a aqui, ó, tela para poder ver. A Elaine tem uma pergunta aqui, ela está falando o seguinte: o que fazer para destravar de vez? Aí eu acho que a Larissa ela tem uma visão
como gerente de contas, né? E aí, depois dessa pergunta que ela fez aqui, Lara, eu queria te perguntar o seguinte, pela sua experiência como gerente de contas, qual é uma dica, assim, muito importante que você dá para quem é silver e quer ir para o próximo ranking? Eu sei que você já compartilhou todo o processo aqui, mas tem uma coisinha ali que você sempre visualiza em todos os líderes que avançam, sabe? Que tipo de comportamento eles tiveram que fizeram eles avançarem? Mas primeira pergunta aqui de quem que é? Cadê? Da Elaine Santana. O que fazer para destravar de vez? Será que a gente tem essa resposta? Não é uma receita pronta, né? A gente precisa treinar. As primeiras apresentações não vão ficar boas, a gente vai realmente ficar mais travado, porque a gente às vezes não está munido das informações necessárias. Então, às vezes, a gente não conhece tanto sobre o produto que a gente está apresentando, às vezes você é novo na empresa, então você não conhece tudo sobre a empresa que você está inserido, mas é só a prática que faz a gente destravar. Quando a gente olha uma pessoa fazendo alguma coisa e parece muito fácil, pode ter certeza que ela treinou demais para chegar nesse ponto. Porque as pessoas que fazem melhor o que elas fazem, elas fizeram muitas vezes, até fazer com aquela fluidez, com aquela tranquilidade. Então, todo mundo trava no começo, mas para destravar você precisa fazer muitas e muitas vezes. Então, eu espero que eu tenha respondido aí a resposta. Deve ter ajudado, sim. Então, Elaine, tem que treinar, treina lá debaixo do chuveiro, no espelho, faz uma plateia com a sua família lá, treina você fazendo a apresentação, que com certeza a gente tem certeza que você vai ficar boa, e aí, né, quem sabe aí com diamante nos próximos eventos aí, né, você não seja convidada, né? A gente teve alguns líderes na pré-convenção, às vezes na convenção, e aí vai ser um prazer. Ah lá, ela tá falando uhul. Tem uma pergunta aqui, Lari, antes da minha, olha, que eu vou dar prioridade para eles. O Roberto, além de ter te elogiado bastante, né? Ele falou que você é muito coerente. Ele está perguntando o seguinte: você acredita que o negócio pode ser apresentado sem o produto? Olha, a essência da Doterra é o produto, é o pingar óleo na mão. A gente sabe que nós temos muitos filhos da pandemia que se deram muito bem com o online, mas a essência da Doterra é o produto. Dá sim para você apresentar a oportunidade. Então, se de repente você quer um novo consultor, você está procurando líderes aí para serem parceiros, você pode focar mais no produto, sim. Mas ser líder também está associado com dar protocolos eficientes para os seus clientes preferenciais, reter os cadastros que você faça. Então, se você só souber falar sobre o produto, vai ficar esse gap, no sentido que você não vai conseguir atender, por exemplo, os clientes preferenciais, que são mais de 80% da do Terra inteira, né? Os consumidores são realmente a nossa força de volume, de crescimento. Então, se você só se concentra na parte do negócio, pode ser que sim, você tenha resultados bons ali, mas vai ficar faltando alguma coisa. Vai ficar faltando esse cuidado com a sua organização, né? E tem mais alguma pergunta? Ou posso ir para Não. a sua? O A Roberto sua, eu está tô perguntando pensando se ele aqui, meu pode Deus. pedir um treinamento. Fala, Roberto. Ah, Roberto, Escreve você aqui tem no gerente de chat. contas? Vamos. Você já tem gerente? Quem é o seu gerente? A gente aqui no clube tem várias mentorias, né? Os nossos treinamentos são semanais. Tem o nosso canal lá do YouTube também, que ficam gravadas todas as ligações e treinamentos como esse da Larissa. Então vamos descobrir quem é o gerente de contas. De repente É, ele pode fazer uma parceria com a Larissa aí, não sei, né? Depois a gente sim, verifica aqui. sim. É, cadê? Os slides são incríveis. Aí, lá, isso, elogiando aqui sua super habilidade aqui de design gráfica aqui também. E a minha pergunta agora que eu fiz, Sim. eu falei assim, qual é o comportamento que você mais vê, a habilidade que você mais enxerga nos líderes que saem do Silver para o próximo ranking? Meu Deus, gente, que pergunta difícil. Fiquei nervosa, mas vamos lá. É que assim, como gerente de contas, a gente vê mais números, então sempre a gente analisa ali, faz o fechamento dos nossos líderes, às vezes o que para a gente parece pouco, para eles parecem muito. Então também tem a questão do relacionamento que, como gerente de contas, não sei se eu vou conseguir falar muito assim, mas o que eu vejo, e esse é um tema até que eu discuti com a gerente Letícia, que está aqui também, a gente está desenvolvendo, tentando desenvolver um projeto sobre os golds, o que eles fazem, que tipo de comportamento eles têm, né? Para atingir esse ranking, como a gente pode passar isso para vocês. Mas a gente precisa entender como líderes silvers que se tornarão golds, que o nosso gold, a gente até chamou nosso
projeto ali de O Poder de 10, né? Ele é feito de pessoas. Então, o Gold, ele é feito de premiers que são feitos de executivos. Então, se você sabe que você precisa de um número X de executivo ali, que precisa de volume, que precisa de 2.000 de volume em cada perna, então, organizar isso nessas micrometas, entender que o micro faz o macro, é uma atitude dos líderes que alcançam o Gold mais facilmente. Claro que tem vários aspectos. A gente vê promoções que inflam muitos volumes e que as pessoas avançam, mas os líderes que realmente alcançam saem do Silver, do patamar de Silver, para chegar no patamar de Gold e que se mantêm nesse crescimento, que se mantêm se requalificando, são líderes que entendem que esse poder de 10 é que faz a força, né? Então, que são executivos que precisam ser ajudados, que isso pode ser dividido em metas semanais, que se é uma necessidade de um volume, isso pode ser destrinchado em número de cadastros. Então, que, na minha visão, né, um líder Silver que passa para o Gold, que consegue manter essa qualificação e que é um Gold realmente que avança mais para frente, é o cara que entende que aquela qualificação dele é formada por mais pessoas e que ele consegue identificar lá no 5º nível, no 7º nível dele, um executivo que está ali trabalhando e consegue ajudar ele de uma forma que ele atinja o requisito de um executivo, uma coisa de cada vez. Então, acho que é isso para mim. Incrível, Lari. Gente, a Lari falou aqui da Letícia. A Letícia, inclusive, já deu um treinamento aqui para gente de planejamento e organização. Tá lá no nosso canal do YouTube também. Se vocês quiserem ver depois, alguém coloca o link do canal aqui para eles. Tem vários treinamentos. A gente já teve alguns, né, nessa edição. Além dos gerentes de contas, a gente também já teve com grandes líderes, né, o Elier, a Ariadne Esteves, por exemplo. Então, a gente vem aqui com suporte, com todos os benefícios e incentivos, a nossa própria equipe suportando vocês, mas também essa parte mais estratégica, de conhecimento e educacional com os grandes líderes e a parceria agora com o gerenciamento de contas, tá? Tudo para apoiar vocês no objetivo principal aí, que é o crescimento da rede e o avançamento para o próximo ranking, tá? Então, olha, o Roberto ele deu uma sugestão aqui, eu anotei, tá, Roberto? A gente vai. Hoje a empresa não tem uma apresentação institucional. Você ficando numa ótima qualificação, que pelo aqui seu interesse e dedicação, talvez aqui, né, o ranking vai estar acirrado lá no final dessa edição, você vai ganhar uma viagem lá para Biocitrus, né, para um local de fornecimento, e nessa viagem, por exemplo, a gente faz uma apresentação dos números da edição e do clube, especificamente, mas não é algo que a gente divulga ainda abertamente, né, algumas informações são sensíveis, né? Então, não são todas as informações que a gente consegue compartilhar com vocês. Mas fica a sugestão para a gente ter uma apresentação desse tipo, mais institucional. E aí, a gente tendo isso, a gente compartilha com vocês com certeza. Então, acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nosso canal do YouTube. Então, olha, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo empenho, pela dedicação, pelo tempo, tá bom? Contem com a nossa equipe. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. A gente está aqui para ajudar vocês. Larissa, obrigado. Foi um ótimo treinamento. Foi muito bom Obrigada. mesmo. Muitos elogios aqui no chat. E a gente se vê na próxima semana, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.